3, versículo 6. Hoje nós vamos ler só esse versículo, 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 6. Apóstolo Paulo diz assim: eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Como é que nós podemos fazer a nossa igreja crescer? Apóstolo Paulo estava falando a respeito disso. Está aí a palavra crescimento e se referindo à igreja de Corinto. Os crentes lá ficavam se gabando muito, cada um querendo se engrandecer por suas qualidades e habilidades e até pretensos dons espirituais, e julgavam-se grande coisa na igreja, cada um dos crentes lá da igreja de Corinto, né? E eles até escolhiam quais seriam os pregadores ou apóstolos mais importantes para se identificarem. Uns diziam, eu sou de Pedro, outros diziam, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Alguns até diziam, eu sou de Jesus, como quem diz, não sigo a homem algum. Talvez esses fossem até os piores, né? Não sabemos, mais orgulhosos, talvez. Mas estavam muito cheios de si, achando que as coisas no reino de Deus as coisas no reino de Deus dependeriam da capacidade humana, dependeriam deles. E cada um se julgava mais importante que o outro. Mas o apóstolo Paulo vai tratando disso e diz para eles, olha, eu plantei, eu iniciei a obra aqui, eu fui o primeiro a evangelizar aqui em Corinto, eu preguei o evangelho aqui, eu plantei, Apolo regou, ou seja, ele veio, ele deu continuidade ao meu trabalho, mas quem foi que fez aquela igreja crescer? Quem foi que fez os frutos aparecerem? Deus. O trabalho humano, meus irmãos, sem a atuação de Deus, não é nada. É Deus quem dá o crescimento. Usando essa mesma figura de linguagem do apóstolo Paulo, de um que planta, outro que rega, mas é Deus quem dá o crescimento. Imaginem a lavoura, meus irmãos. Imaginem a plantação, se não acontecessem as características de cada estação. Quando, por exemplo, lá no sul, plantam alguma coisa e o inverno chega antes da época e a geada vem antes da época, o que acontece? Queima tudo, mata tudo, estraga tudo. E quando a chuva vem antes do tempo? Quando a chuva vem antes do tempo, as plantinhas ainda não se fortaleceram suficientemente, precisam de luz do sol, precisam de tempo estável. Chuva vem antes do tempo, mata tudo, arranca tudo também, fica sem sol para as plantinhas crescerem também. Assim como o esforço do lavrador também precisa da estação certa. O trabalho no reino de Deus também precisa da atuação de Deus. Sem a atuação de Deus, o nosso trabalho seria vão. Então, a primeira coisa, para a igreja de Cristo realmente crescer,
é que todos nós tenhamos essa consciência, meus irmãos, de que sem a atuação de Deus, nada podemos. Jesus mesmo declarou, lá no Evangelho de João, capítulo 15, Jesus disse: sem mim, nada podeis fazer. Nós trabalhamos, mas é Deus quem dá o crescimento. Por isso que oração é tão importante na vida da igreja, meus irmãos. Oração é muito importante na vida da igreja. Igreja que cresce é a igreja que está de joelhos, orando diante de Deus. Um dos termômetros para nós aferirmos a saúde de uma igreja são os cultos de oração da igreja. Fico preocupado quando os cultos de oração são pouco concorridos. Eu costumo dizer que culto de oração da igreja é que sustenta, não é só termômetro da vida da igreja, não. Culto de oração da igreja é que sustenta a igreja. E eu fico muito preocupado, porque às vezes eu converso com irmãos que alegam 1001 motivos para não virem aos cultos de oração. E quando nós sabemos que muitos deles estão em casa. Estão em casa. Nós precisamos nos unir como povo de Deus em oração. Nós precisamos ter vida particular de oração. E precisamos ter vida de oração como corpo, como igreja. Eu fico meio preocupado, eu não quero julgar ninguém não, mas eu fico pensando assim, será que quem não ora junto com o povo de Deus tem o hábito de orar diariamente em sua casa? Uma vez eu vi uma filmagem de um culto numa igreja, não fui eu que filmei não, mas uma vez eu vi uma filmagem de um culto numa igreja, e no culto, na hora que se estava orando, um bocado de gente de olho aberto. Ora, isso estava de olho aberto é porque não estava orando. Olha, meus queridos, sem dependermos de Deus, sem orarmos, sem buscarmos a atuação de Deus, sem nos voltarmos para Ele, o que será de nossas vidas e o que será de nossa igreja? Nós queremos ver realmente o crescimento da igreja, nós precisamos nos dedicar à oração. É Deus quem dá o crescimento. As pessoas andam muito em busca de fórmulas de crescimento de igreja, estratégias de crescimento de igreja, como se tudo dependesse somente de nós, da nossa inteligência, da nossa capacidade, da nossa aptidão, né? Então agora tem igreja em célula, agora tem igreja isso, agora tem igreja aquilo outro, agora vamos experimentar isso. Cada dia tem um produto novo na prateleira das estratégias, né? E tem muitos espertalhões que lucram com isso, vendendo material a respeito, fazendo congressos, seminários sobre essas fórmulas, sobre essas estratégias. É confiar demais, é confiar muito na capacidade humana, porque é Deus quem dá. Se não o buscarmos em oração, o nosso trabalho não será abençoado. Mesmo que a semente seja lançada, ela vai secar, ela vai morrer. Mas, meus irmãos, não é só ficar orando, pedindo para Deus abençoar, não é só ficar orando, pedindo para Deus dar o crescimento, não. Nós temos que trabalhar também. O apóstolo Paulo também deixa claro isso nessa comparação. Ele fala,
Eu plantei, Apolo regou e Deus deu o... Para que Deus dê o crescimento, é necessário também aqueles que trabalhem, que preguem o Evangelho, que testemunhem de Cristo, que usem os seus dons espirituais na igreja, no serviço de Deus. Apóstolo Paulo não começou declarando só, é Deus que dá o crescimento, não. Ele começou dizendo, eu plantei, Apolo regou. Nós precisamos trabalhar também pela salvação dos perdidos, pela edificação da igreja. Nós precisamos trabalhar também. E olha, nós vemos nessa figura aqui também que é trabalho contínuo. Um planta, outro rega. É trabalho continuado. Não existe isso de fazer algo, fazer uma grande campanha, depois sentar e ficar esperando os frutos, não. Já fiz uma grande campanha, etc. e tal. Agora a gente senta, espera que a igreja enche. Não é assim, não, é trabalho contínuo. Um planta, outro rega. É um trabalho continuado. Paulo esteve em Corinto um bom tempo, 1 ano e tanto, quase 2 anos lá em Corinto, pregando o Evangelho. E o livro de Atos diz que, inclusive, ele foi pregar na escola de Tirano, um espaço que era usado para discussões filosóficas, para estudos filosóficos, um espaço que era utilizado para isso, a escola de Tirano. Ele foi para lá e ficava ali pregando o Evangelho, ensinando o Evangelho aos discípulos que foram se convertendo e pregando para os outros. E depois que ele foi embora, foi Apolo para lá e deu continuidade ao trabalho contínuo, trabalho incessante de ensinar a palavra de Deus. É um trabalho continuado, não é algo que a gente faz um grande movimento e para. Não. Vai ter aí a cruzada Niterói para Cristo, todo mundo vai vestir uma camisa amarelinha, todo mundo vai sair com folheto para os sinais e dar folhetos, literatura no sinal. Isso é muito bom, ótimo, mas não pode ficar só nisso, não pode parar nisso aí. Precisa haver continuidade do nosso trabalho. É trabalho continuado, contínuo. E é também trabalho em equipe, meus irmãos. Às vezes nós esquecemos isso. E nesse texto da palavra de Deus nós também vemos que é um trabalho em equipe. Paulo diz, eu plantei, e Apolo continuou meu trabalho, ele regou. Que isso, meus irmãos? É trabalho em equipe também. Não é um só, ou 2, ou 3 que trabalham. Somos todos nós. Eu não tenho esse dom. Eu já ouvi pessoas dizendo que não evangelizam porque não têm o dom de evangelizar. Você pode não ter o dom de evangelizar. Realmente a Bíblia fala, né, nesse dom, essa capacitação especial. Mas você pode ter outro dom que ajuda na evangelização. Um exemplo, quando a gente vai lá para a praia, fazer esses trabalhos evangelísticos tão bons, né? Muito importante aqueles que têm, por exemplo, o dom de servir. Estou ficando velho, irmãos. Minha coluna ainda está ruim aí do outro sábado, de carregar a caixa de som. Cadê os irmãos com dom de servir? Tinha aqui uns 3 ou 4. E muita coisa para carregar, muito peso para carregar. E eu tenho que carregar também. E os outros irmãos também, olha que coisa. Que coisa. Tudo coroa. Só tinha um aqui um pouco mais novo, mas tinha mais de 30 também.
Cadê os jovens com dom de servir? Cadê? E, meus irmãos, cada um vai ter um dom que vai concorrer, que vai ajudar também para a evangelização. Mas tem outra coisa também, não é só quem tem o dom de evangelizar que vai evangelizar, não. Todos. A ordem de Jesus, quando ele falou, ide e fazei discípulos por todas as nações, ele estava se dirigindo só a quem tinha esse dom? Não, ele estava se dirigindo a todos os discípulos, a todos os crentes, quando ele disse, ide, fazei discípulos por todas as nações. Aquele que tem o dom, ele tem uma capacidade especial dada pelo Espírito Santo de Deus para entender o contexto de onde o Evangelho vai ser pregado, entender aquele contexto, entender quais as estratégias mais apropriadas naquele contexto, motivar os crentes para evangelizarem ali. Esse é o dom, a capacitação de evangelizar, né? Ou de ser aquele evangelista de massas. Eu fui a algumas cruzadas de Billy Graham. Quem aqui sabe quem é Billy Graham? Levanta a mão. Ah, que bom. Não sei quantos aqui chegaram a ver Billy Graham pregar, ou pessoalmente. Alguns viram, ou em vídeos, né? E a última vez que eu vi ele pregar foi lá no estádio do Morumbi, lá em São Paulo. E eu tive o privilégio de ser um dos conselheiros. E eu fiquei assim, maravilhado, antes dele começar o apelo. Antes dele começar o apelo, as multidões já descendo e vindo à frente. Ele terminando a pregação, antes dele fazer apelo, naturalmente, espontaneamente, as multidões vindo, andando, vindo à frente. O que é isso? É dom, é capacitação especial do Espírito Santo de Deus, dom de evangelista. Mas a ordem de Jesus foi para todos. Não foi só para quem tinha o dom de evangelista, não. Quando Jesus disse, ide por todo mundo, fazei discípulos por todas as nações. Estava falando para todos os crentes. Todos nós temos essa incumbência, porque todos nós podemos e devemos dar o nosso testemunho pessoal para aquelas pessoas que nós estamos convivendo, para aquelas pessoas que estão ao nosso redor. Trabalho de equipe. Às vezes uma pessoa se converte e chega o dia do batismo e eu gosto de ficar pensando assim, né? Como é que aquela pessoa se converteu? E aí eu fico pensando muitas vezes ali quantas pessoas contribuíram para a conversão daquela pessoa que está se batizando. Algumas mais de perto, né? Algumas mais de perto, algumas atuaram mais, mas quantas pessoas envolvidas na conversão de uma pessoa, quantas pessoas envolvidas no ensino, no fortalecimento daquele novo crente, e por aí vai. Eu plantei, Apolo regou, trabalho em equipe. Meus irmãos, vamos trabalhar continuamente, trabalhar em equipe. E vamos depender sempre, orar sempre, pedindo que Deus abençoe esse trabalho. Mais que isso, antes de tudo, que Deus dirija. Antes de tudo, que Ele nos dirija nesse trabalho e que Deus abençoe, que Deus dê o verdadeiro crescimento. Vamos orar, vamos depender dEle, vamos nos unir sempre em oração para que haja verdadeiro crescimento, para que as pessoas sejam salvas, arrancadas da perdição, arrancadas das trevas, salvas pelo Senhor Jesus Cristo. Amém.